A questão diz assim: julgue o item subsequente, considerando que o investidor tenha aplicado 10 mil reais. Olha o capital que ele aplicou. Ele aplicou um capital de 10 mil reais a juros compostos. Opa, vamos anotar o regime. Regime composto. Por um semestre. Olha o tempo da aplicação. Um semestre. Professor, eu já estou aqui meio reconhecendo esse enunciado. Não já apareceu hoje à noite não esse enunciado? Sim, o CESP usa o mesmo cabeçalho para várias questões. Então esse cabeçalho até aqui está igualzinho, mas quando vem a segunda parte do enunciado, aí ele muda, a pergunta é totalmente diferente, ok? Então aqui ele informou que 1,1 e 1,34 são valores aproximados para 1,048 elevado ao quadrado e 1,05 elevado a 6. Agora vamos lá, até aí foi igual a uma que já fizemos hoje, mas agora vem o início de algo totalmente diferente. Se o valor dos juros for capitalizado trimestralmente, professor, aí já começou a ficar meio confuso. O que ele quer dizer? Que os juros serão, não é, capitalizados trimestralmente. Ele está se referindo, meus amigos, à taxa de juros. A taxa de juros, de acordo com a questão, será uma taxa de juros compostos, obviamente, que já havia sido dito isso, mas com capitalização trimestral. Uma taxa capitalizada trimestralmente, veja bem, uma taxa capitalizada trimestralmente nada mais é do que uma taxa composta de alguma coisa por cento ao trimestre. Aqui está a nossa tradução, ok? E aí, então ele diz, né? E se ao final do semestre o montante apurado foi de R$ 10.600, olha o montante, vamos anotar aqui, R$ 10.600. Você já está acostumado a saber, pode ser que nem vamos utilizar esta informação, mas para não perder o costume, só para não perder o costume, sempre que a mesma questão trouxer para a mesma operação de juros, valor do capital e valor do montante, não se esqueça nunca de calcular os juros como diferença, montante menos capital, neste caso, R$ 600. Deixa aí guardada essa informação. Aí ele quer saber, então ele diz, a taxa de juros compostos trimestral, tá vendo aqui, ó? Nós já sabíamos disso. A taxa trimestral do investimento será, ele está dizendo que será superior a 5%. Então nós temos que descobrir qual é o valor dessa taxa bem aqui para sabermos finalmente se ela vai ser uma taxa superior a 5%, como a questão está dizendo. Agora vejam, vamos trabalhar com a taxa de alguma coisa por cento ao trimestre. E o tempo da operação aqui está sendo de um semestre. E você já sabe que quando vamos trabalhar com qualquer operação de juros, com qualquer operação da matemática financeira, há uma exigência que eu chamo de a exigência universal da matemática financeira. Que exigência universal é essa, professor? É preciso que taxa e tempo estejam na mesma unidade. Se ele quer uma taxa trimestral, facilmente vamos chamar um semestre de 2 trimestres. E agora sim já temos taxa e tempo na mesma unidade, ok? Taxa e tempo já estão na mesma unidade. Podemos aplicar a fórmula dos juros compostos que diz montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Vamos lá. Eu sei quanto é o montante? Sei. Quanto?
R$ 10.600. É igual a... Eu sei quanto é o capital? Sei. Quanto? R$ 10.000. Que multiplica 1 mais a taxa I que estamos procurando, elevado a 2 períodos. Isolando este parêntese, o 10.000 que está aqui multiplicando muda de lado e vai dividindo. Então vai ficar assim, olha o parêntese. 1 mais I elevado a 2 é igual a 10.600 dividido por 10.000. Ah, essa conta ficou bem tranquila. Por quê? Porque dividir por 10.000 é deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Esta vírgula aqui que estava bem aqui, depois do zero, vai voltar 1, 2, 3, 4 e chegamos ao seguinte, olha aí, ó. 1 mais I elevado a 2 é igual, 2, 3, 4, a 1,06. Olha a que chegamos. Chegamos a esta informação. E, professor, eu estava tão feliz que estava indo tudo tão bem, estava indo tudo tão tranquilo, e agora eu tenho que descobrir qual é a taxa aqui dessa equação. 1 mais I ao quadrado é 1,06. Ele está dizendo que essa taxa é superior a 5%. Então eu tenho que substituir aqui, ó. Se eu colocar no lugar da taxa, 5%, 0,05, e fizer essa conta, 1,05 elevado ao quadrado, né? Se der um valor menor do que 1,06, é porque eu vou precisar de uma taxa maior do que 5%. Será que eu preciso fazer isso? Olha, meu amigo, minha amiga, preste atenção ao que eu vou dizer agora. A matemática financeira, ela é uma disciplina totalmente repleta de atalhos. Ela é cheia de atalhos. Para você sair da prova de matemática financeira afirmando assim, puxa vida, deu tempo fazer tudo, para você sair dizendo que deu tempo fazer tudo, né? Você tem que conhecer cada atalho possível de você aplicar na hora da prova, tá? Vejam, esse parêntese, ó, 1 mais I elevado a N, é o que eu chamo, eu batizei esse parêntese de o parêntese famoso da matemática financeira. Eu batizei esse parêntese de o parêntese famoso da matemática financeira. Por quê, professor? Porque ele aparece aqui na fórmula dos juros compostos, ele aparece no desconto composto, ele aparece na equivalência composta, ele aparece nas rendas certas, ele aparece na amortização, ele aparece em todos os assuntos do regime composto da matemática financeira. 1 mais I elevado a N. E existe um caminho de atalho para você descobrir o valor, deste parêntese quando o expoente do parêntese for igual a 2. Tem esse caminho de atalho, professor? Tem, vou apresentar aqui para você, tá certo? Olha aí, ó. 1 mais I elevado a 2. Este artifício, que muita gente gosta de chamar de bizu, que eu vou mostrar aqui para vocês, só se aplica para cálculo do parêntese famoso 1 mais I elevado a N, quando o expoente for igual a 2, ok? Se no lugar da taxa I você tiver 1%, se o parêntese for 1 mais 1% elevado a 2, olha o resultado desse parêntese, ó. Olha o resultado do parêntese, vai ser 1, você passa 4 tracinhos. Os 2 primeiros tracinhos servem para a soma. Os 2 últimos servem para a multiplicação. Soma de quem, professor? Multiplicação de quem? Da taxa. Essa taxa que vai aparecer aqui. Se a taxa for 1%,
aí você faz a soma. Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1, professor, até onde eu sei é 2. Então coloca 0,2. Pega a taxa, pega o valor 1%, pega o valor 1 e faz a multiplicação. Quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1 até onde eu sei, professor, é 1. Então coloca 0,1. Está aqui o resultado do parêntese. 1 mais 1% elevado a 2. 1,0201. Pode fazer aí na sua calculadora se você quiser. Vai ver que eu estou falando a verdade. Se essa taxa for, sei lá, 3%, professor. Se essa taxa for 3%, como é que fica? Só para você entender, vamos lá. Se essa taxa fosse 3%, o parêntese famoso, 1 mais 3% elevado a 2, ficaria assim. Coloca 1, e passa 4 tracinhos. Nos 2 primeiros tracinhos, você vai fazer a soma. Nos 2 últimos, você vai fazer o produto. Olha aí, ó. Soma de quem? Produto de quem? Desse 3 bem aqui. A taxa não é 3%? Pegue o 3. Faça 3 mais 3. Quanto é 3 mais 3? É 6, professor. Joga 0,6 bem aqui. Agora pega o 3 e faz a multiplicação. Quanto é 3 vezes 3? 9. Ah, então joga 0,9 bem aqui. Aqui está o resultado. 1,0609 do parêntese 1 mais 3% elevado ao quadrado. Professor, rapaz, funciona mesmo? Funciona. E agora? Agora nós estamos com a seguinte situação. Nós chegamos que 1 mais i elevado ao quadrado. Quanto foi que deu o nosso resultado? Deu 1,06. Deu 1,06. A questão está afirmando para nós que essa taxa aí é maior, é superior a 5%. Olha, superior a 5%. Se fosse 5%, vamos ver. Se fosse assim, ó, 1 mais 5%, 0,05 elevado ao quadrado. Vejam que essa taxa é a taxa 5%. Ó. Como é que ficaria o resultado por esse caminho de atalho que eu mostrei para vocês nesse minuto? O resultado desse parêntese seria 1, passa 4 tracinhos. Os 2 primeiros tracinhos servem para a soma. Os 2 últimos servem para a multiplicação. Opa, soma de quem? Multiplicação de quem? Desse 5. Quanto é 5 mais 5? 10, professor. Quanto é 5 vezes 5? 25, professor. Então vejam que se essa taxa bem aqui fosse 5%, o resultado dessa conta seria 1,1025. Não seria 1,06, não, seria um valor maior do que 1,06. Já passou, não foi, professor? Sim, já passou. Vejam, com taxa de 5%, o resultado desse parêntese foi 1,1025. Então, eu já sei que para que esse resultado dê 1,06, eu terei que trabalhar com uma taxa o quê, professor? Vou ter que trabalhar com uma taxa inferior a 5%. Porque se foi 5% e o resultado aqui já foi 1,10, então, para que o resultado seja menor, seja no caso 1,06, essa taxa tem que ser uma taxa inferior a 5%. Ah, como a questão está dizendo que essa taxa deve ser superior a 5%, sem pensar muito mais, vamos dizer que está errado. Marque errado para o texto da questão número 6.